Você sabia que existem apenas dois tipos de religiões neste mundo? Fique até o final desse vídeo que você vai entender. Mas antes, eu quero dizer a você que ficamos ausentes aqui do YouTube por alguns meses devido a problemas técnicos. Mas agora que foram resolvidos, o meu desejo é produzir cada vez mais conteúdos que vão edificar a sua fé. Pois bem, retomando ao início, ou ao tema inicial deste vídeo, existem apenas dois tipos de religiões no mundo. Talvez você esteja pensando, mas Jonatas, você está enganado, porque existem milhares de religiões nesse mundo. Milhares. Não, eu não estou enganado. Existem apenas dois tipos: a religião das obras e o cristianismo. É isso mesmo. A religião das obras e o cristianismo. Se você for estudar um pouco as religiões que existem nesse mundo, você vai ver que todas elas, com exceção do cristianismo, que eu vou falar daqui a pouco, são religiões de obras, aonde os homens, os fiéis, precisam fazer para serem salvos. Então, cada religião tem o seu conjunto de regras, seu conjunto de leis, tem uma ideia de um paraíso, de um lugar para se viver após a morte, um lugar bom, tem um Deus, e esse Deus institui as regras, e aqueles que obedecem tais regras herdarão um lugar, nesse bom lugar, neste paraíso, neste céu. Nós temos, por exemplo, o islamismo, aonde os fiéis, eles têm o Alcorão e eles procuram obedecer os preceitos, as ordenanças daquele livro sagrado para então merecerem o paraíso. Então eles fazem as coisas que ali estão para merecerem o paraíso. Religião de obras. Obras como condição para a salvação. Se você olhar para o judaísmo, não é muito diferente. Eles olham para a Torá e eles chegam à conclusão: eu vou obedecer os mandamentos de Deus e então eu vou merecer o céu. Porque eu obedeço, eu mereço o céu, o paraíso. Religião de obras. Boas obras para alcançar o céu. E por aí vai. Estude um pouco que você vai ver que todas elas têm essa premissa. Eu pratico boas obras para então merecer o céu. O Espiritismo aborda muito a questão da caridade. Então eu me dedico à caridade para então atingir um estado, se não nesta vida, na outra, mas eu preciso atingir um patamar estabelecido de obediência pela minha religião para então merecer um bom lugar. Mas quando nós olhamos para o cristianismo, quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos que não é uma religião de obras. Não se trata de uma religião de obras. Não possui a premissa faça para então merecer o céu. Faça por merecer, não. Porque o cristianismo, ele parte da premissa de que todos os homens são pecadores. De que todos os homens são inclinados para o mal. De que todos os homens pecaram. De que Deus olha do céu para o homem e não encontra um único bom. Um único que faça o bem. Um único que o busque. O Evangelho nos mostra Cristo dizendo a um jovem que não há bom senão o Pai que está nos céus. Nós vemos o Senhor Jesus nos mostrar que do coração do homem, por natureza, é que flui todas as coisas ruins. O cristianismo, diferente do que Jean-Jacques Rousseau afirmava, nos mostra que o homem não nasce bom e é corrompido pela sociedade. Pelo contrário, já nascemos maus. Conforme Efésios capítulo 2, nós já nascemos destinados à ira de Deus, por conta
da nossa natureza caída. Herdamos esta natureza de Adão. E o Evangelho nos mostra que por mais que este homem se esforce, ele não consegue obedecer à lei de Deus. Tanto é que Paulo vai nos dizer, em Romanos capítulo 3, que a lei nos foi dada para nos encerrar debaixo de uma condição, única condição de pecadores. Ela serve para mostrar que somos pecadores e merecemos o inferno e precisamos de um Salvador. A mensagem do Evangelho é: você está perdido e você não pode se salvar. Não existe obra suficiente que você faça para te salvar. Não existe. Mas o cristianismo, além de nos mostrar quem somos, mostra-nos que há um Deus que nos amou e que escolheu-nos antes da fundação do mundo e que decidiu nos salvar através da obra redentora de Jesus Cristo. Aí sim entra a obra redentora de Jesus Cristo. Cristo, o varão perfeito, Cristo, o justo, Cristo, aquele que em tudo foi tentado e nada pecou, obedeceu toda a lei de Deus. Ele sim. Mas foi morto naquela cruz como sendo o maior dos pecadores. Afinal de contas, o pecado do seu povo estava sobre ele. Cristo foi moído pelas nossas transgressões e iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Cristo no madeiro. E Jesus Cristo, ele entra ou retorna para os céus por conta dos seus próprios méritos, como o varão perfeito. E ele imputa este mérito àqueles que nele creem. Ele confere esses méritos àqueles que nele creem. De modo que, quando eu creio em Jesus Cristo, eu sou salvo. Mas não por conta das minhas boas obras, e sim por conta da obra que ele realizou em meu favor. Quando eu creio em Cristo, eu passo a merecer o céu. Mas este mérito não é meu, este mérito é de Cristo. Quando eu creio em Jesus Cristo, Deus olha para mim não mais como um pecador que merece o inferno, mas como um pecador justificado que merece o céu, porque Cristo lhe conferiu tais méritos. Repare que o cristianismo não é uma religião de obras, é uma religião de graça. O apóstolo Paulo é enfático ao afirmar em Efésios, capítulo 2, pela graça. Verso 8. Efésios 2:8. Pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. E esta não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Queridos amigos e irmãos, o cristianismo é a religião da graça. Mas pode ser que alguém esteja se perguntando: então quer dizer, Jonatas, que as boas obras não são importantes? Então você está afirmando neste vídeo, depois de tanto tempo sem aparecer aqui no YouTube, você aparece para dizer que as boas obras não são importantes na vida de um cristão? Não, de forma alguma. Não é isso que estou dizendo. O que eu estou dizendo é que as boas obras não salvam o homem. O que salva o homem é a boa obra que Cristo realizou na cruz. O que salva o homem é a fé em Jesus Cristo. É o mérito de Cristo. Porém, aquele homem que foi salvo por Cristo vai viver na prática das boas obras. Aqui está a cereja do bolo. Aqui está. O cristão, ouça isso, você que está aqui. O cristão pratica boas obras não para ser salvo, mas porque foi salvo. Na religião das obras é assim: pratique boas obras para ser salvo.
no cristianismo. Pratique boas obras porque você foi salvo. Então, na religião das obras, tais obras servem como meio, servem como ponte para chegarmos no céu. As boas obras na religião das obras é a razão pelas quais o homem é salvo. Mas no cristianismo, as boas obras são os frutos desta salvação. São os resultados dessa salvação. Não a causa, mas as consequências desta salvação. De modo que o cristão pratica boas obras porque ele foi salvo. Espero que você tenha entendido e fica uma reflexão a todos que me assistiram até aqui. Você tem vivido a religião das obras ou o cristianismo? Porque se você está vivendo a religião das obras, arrependa-se. Você não pode entrar no céu, elas não vão te salvar. Creia em Jesus Cristo. Creia e você receberá o mérito dele e viverá para ele. E um dia entrará e viverá para sempre no novo céu e na nova terra.